Glória a Deus. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã, nós vamos estar falando um pouquinho sobre batalha espiritual. Eu creio que é um tema bem importante para nós estarmos tratando, né? Embora é um tema que às vezes gera bastante confusão, mas é um tema extremamente importante para nós tratarmos no meio da igreja. Amém? Então nós vamos estar falando sobre esse tema. O título da mensagem, você que gosta de anotar aí, é transportado para o reino e alistados para a guerra. Transportados para o reino e alistados para a guerra. Amém? Diz o texto, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida e NVI, tá? As duas versões, a maioria dos textos está na NVI, mas esse texto inicial, Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim, conselho de Paulo a Timóteo: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar antes de você tomar assento. Ore pela minha vida mais uma vez, para que Deus esteja me usando para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, para que isso possa estar sendo para edificação e instrução da sua vida. Amém? Estenda suas mãos para cá, ore pela minha vida nesse momento, peça para Deus falar contigo. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez entramos em oração na tua presença. Meu Deus, e te pedimos que nessa hora, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Isso que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, que o Senhor possa estar dando graça, meu Deus, sabedoria, a unção necessária, ó Deus, para estar transmitindo a tua igreja. Meu Deus, prepara, Senhor, o nosso coração, que esta palavra possa encontrar um solo fértil em nós. Meu Deus, que ela possa nos instruir, nos edificar, nos fortalecer, nos confrontar. Meu Deus, para que a cada dia, ó Deus, nós possamos ser melhores, possamos ser instrumentos, canal de bênção no meio dessa geração, instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para cumprir os teus propósitos, para que o teu reino avance sobre esta terra. Apesar das minhas limitações, ó Deus, eu me escondo agora, meu Deus, atrás da cruz. Que o sangue do Senhor, ó Deus, esteja, meu Deus, tirando, removendo, ó Deus, toda limitação, toda acusação, meu Deus, e que nós possamos estar recebendo agora a tua palavra direto dos céus, meu Deus, e que esta palavra possa, ó Deus, ser viva e eficaz no nosso espírito e na nossa alma, para a glória do teu nome, Pai. Todo o povo de Deus pode dizer amém? Glória a Deus. Som. Glória a Deus, queridos. Querido, a Bíblia, ela fala que no final dos tempos, nós enfrentaríamos tempos difíceis, e que muitas vezes nós encontraríamos dificuldades de encontrarmos a palavra de Deus pura e genuína, porque no final dos tempos haveriam muitas pessoas que sentiriam comichão nos ouvidos e teriam muita resistência para receber a palavra de Deus e procurariam palavras, né, mestres, segundo o seu próprio coração. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que tem se preocupado em pregar a palavra como ela é. Não temos muito envolvido em muitas teologias estranhas, e nós temos nos preocupados em ensinar a palavra como a palavra é. Então, como eu disse aqui na introdução, embora esse tema, batalha espiritual, é um tema que gera bastante confusão, né? Às vezes nós vemos pregadores que oscilam, né? Igrejas que oscilam dos dois extremos. Uma supervaloriza demais a questão de batalha espiritual, e outros subestimam demais a importância desse tema.
Eu creio que nem nós devemos, né, supervalorizar, colocar num ponto que às vezes nós acabamos caindo meio que numa teologia de conspiração, né? Parece que tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Mas também nós não podemos ir para o extremo de achar que estamos seguros e que estamos despreocupados, né? E até relegar muitas vezes Satanás e seus anjos a um lugar de mito, né? E vivemos de forma despreocupada com a ação do diabo no nosso meio. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala algumas coisas que pode nos orientar, nos dar um norte de o que é a batalha espiritual à luz da Bíblia. O que Jesus falou sobre isso? O que os apóstolos falaram sobre isso? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. E a primeira coisa, querido, que eu gostaria que você entendesse, né, e eu estava refletindo sobre essa mensagem, achei interessante. Hoje é o dia do soldado, né? Curiosamente, né? Por coincidência, hoje é o dia do soldado, né? E bem hoje eu vou trazer uma palavra sobre batalha espiritual, né? Quantos aqui são soldados do exército de Cristo? Amém? Interessante é que tem alguém que acha que não é, irmãos, mas todos somos. Todos somos. Vamos falar sobre isso aqui. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Todos nós. E o que é guerra espiritual? Nós vemos aqui que não só Paulo, ele usa essa figura aqui da guerra para exortar Timóteo. E ele fala: Timóteo, suporte comigo os sofrimentos da guerra. Suporte comigo os sofrimentos da guerra, como um bom soldado de Cristo. Mas quando nós falamos de guerra, o que nós pensamos primeiramente? Conflito, morte, sofrimento, não é isso? Pensamos no inimigo, tem um inimigo, tem um aliado. Então nós precisamos ter claro na nossa mente isso, irmãos, que batalha espiritual é uma realidade que a igreja está envolvida, você crendo ou não, nós ensinando sobre isso ou não, toda a igreja está envolvida num contexto de batalha espiritual. Todos nós estamos. E às vezes nós vemos, né, algumas pessoas dizendo: olha, irmãos, quanto mais eu me envolvo no reino de Deus, parece que mais Satanás se levanta contra mim, a batalha fica maior ainda. Querido, você se levantando ou não, você trabalhando ou não, Satanás sempre vai se levantar e sempre vai trabalhar contra a vida da igreja. Sempre. Porque quando nós falamos em batalha, irmãos, existe dois antagonistas: amigo e inimigo, céus e trevas. Não tem como nós fugirmos disso. Quando nós analisamos um pouco mais a fundo a história da Bíblia, do Evangelho de Cristo, desde Gênesis, a Bíblia narra a história de um reino caído. Não um reino propriamente dito, né? Nós poderíamos classificar assim, se a gente pensar na questão, né, das grandes navegações lá dos tempos antigos, uma colônia que foi tomada à força por Satanás. Se nós pudéssemos colocar assim a terra como uma colônia dos céus, a terra é uma colônia que foi tomada, invadida e tomada por Satanás. E a Bíblia diz que Jesus, quando falou aos seus discípulos, desde o início, lá em, abra comigo aí Mateus capítulo 8, capítulo 10, versículo 28, melhor dizendo, capítulo 10, 28 ao 29, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, irmãos, desde o princípio, Jesus começa a pregar, Jesus diz assim: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode tanto destruir a alma, como também o corpo no inferno. Versículo 34. Não pensem que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Irmãos, esse é um versículo que parece que a gente não gosta nem de falar, né? Mas está aqui.
Ah, pastor, mas Jesus não é o príncipe da paz? Sim, Jesus é o príncipe da paz. Mas a mensagem que Jesus dá aos seus discípulos aqui é: não pensem que eu vim trazer paz. O evangelho não vai ser um lugar de bonança e tranquilidade. O evangelho vai vir para trazer um confronto entre duas realidades espirituais. Eu vim para trazer a luz, e a luz vai se chocar contra as trevas. Eu vim trazer espada. E ele continua dizendo no versículo 35: pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha fica contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. 36, e os inimigos dos homens serão a sua própria casa. Quem ama a meu pai, quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por causa de mim, a encontrará. Irmãos, nós não podemos viver neste mundo fora dessa realidade. Jesus disse que Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. E essa é a realidade que nós vivemos no mundo, irmãos. Pastor, mas parece que está tudo tão bem, parece que está tudo tão legal, né? A minha vida está tranquila. Eu não sirvo a Deus, não busco o evangelho, a minha vida está tranquila. A Bíblia diz que Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Querido, e se Jesus falou isso, eu creio que entre o que Jesus disse e o que me parece, eu fico com aquilo que Jesus falou. Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós vivemos numa ilusão, queridos. Que a Bíblia diz que Satanás também é o enganador, mentiroso, enganador e o pai da mentira. Muitas pessoas estão vivendo num mundo de ilusão. Né? Refletindo sobre essa mensagem, eu estava lembrando ali daquele... Tem um filme antigo aí, o filme do Matrix, né? E aquele filme ele tem uma mensagem até interessante. Ele fala sobre pessoas que vivem numa realidade enganosa, uma realidade aparente, e acham que estão vivendo numa realidade, mas estão sendo enganadas. E muita gente tem vivido nesse mundo, querido, debaixo de um engano. Longe de Deus, afastado do propósito de Deus e vivendo no engano. O Evangelho de João, no capítulo 3, a carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Presta atenção na parte B do versículo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Querido, a Bíblia fala que lá no princípio, quando o homem pecou, Deus havia criado a terra, Deus colocou a terra e deu para o homem, Deus criou a terra e deu para o homem dominar sobre a terra. E quando o homem peca, a Bíblia diz que Satanás, ele toma o domínio, ele toma o controle da terra. E o próprio Jesus, quando se refere a Satanás, Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Vem aí o príncipe deste mundo que nada tem em mim. O apóstolo Paulo chama Satanás de príncipe deste século. E ele diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos infiéis, de maneira que eles não resplandecem o evangelho da glória. Então fiz esse paralelo com o filme, eu creio que muitos aqui já devem ter assistido esse filme do Matrix, porque Satanás tem cegado o entendimento das pessoas, irmãos, e muitas pessoas têm vivido uma utopia e não têm se apercebido dessa batalha espiritual. Não têm se apercebido que o intuito de Satanás nessa terra, ele tomou o domínio dessa terra com o objetivo de matar, roubar e destruir. Roubar o quê, pastor? Roubar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Matar.
Não permitir que você tenha a vida que Deus planejou para você. Destruir tudo aquilo de sonhos e projetos que Deus preparou para mim e para você. Este é o propósito do diabo. Se Deus manifestou para desfazer as obras do diabo, a figura que a Bíblia coloca aqui é de 2 reinos. Abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. A Bíblia tem um texto interessante. Ela diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. Damos graças a Deus, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. A Bíblia vai falar aqui de dois povos, de um reino e de um império. Damos graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Versículo 13. Pois Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Interessante, querido. A Bíblia aqui usa 2 tipos de governo. Ela usa o governo reino, uma monarquia, e usa uma forma de governo império. Se você observar, a Bíblia nunca vai dizer, embora alguns usam essa expressão, a Bíblia nunca vai dizer que existe o reino dos céus e o reino das trevas. A Bíblia nunca vai usar essa expressão. Satanás nunca vai ser chamado de rei, porque aquele que é rei é aquele que detém a propriedade. Um rei ele possui um território, um rei ele possui um povo, um rei ele possui uma nação. O imperador não. O imperador é aquele que se apropria de um estado alheio, de um território alheio. Por isso que a Bíblia não fala que Satanás tem um reino. A Bíblia diz que Satanás tem um império. Porque como tudo pertence a Deus, Satanás ele tem o domínio dessa terra, mas a propriedade é de Deus. Satanás ele pode ter domínio sobre a vida de muitas pessoas, mas a propriedade é de Deus. Mas quando nós decidimos, irmãos, eu gosto muito de refletir sobre isso, que é importante nós entendermos. Quando nós decidimos viver de forma independente de Deus, ainda que toda a terra, a Bíblia diz que todos os céus e a terra pertencem ao Senhor. Céus e terras pertencem ao Senhor. Embora tudo pertence ao Senhor, a Bíblia diz que Deus deu domínio ao homem da terra. E quando nós decidimos, ainda que nós sejamos propriedade de Deus, quando nós decidimos viver independentes de Deus, nós damos esse domínio a qualquer outra pessoa. Você pode pode tentar exercer o domínio da sua própria vida, mas quando a Bíblia diz que Satanás, ele tem um império das trevas, e quando Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo, o que a Bíblia está dizendo? Que na verdade quando nós saímos debaixo do domínio de Deus, nós nos colocamos debaixo do domínio das trevas. E eu quero falar aqui, irmão, sobre algumas verdades importantes para nós entendermos sobre essa questão da realidade de batalha espiritual. E eu não quero ficar aqui exaltando a figura de Satanás, porque quando nós falamos em batalha espiritual, às vezes tem pessoas que focam muito na questão do poder das trevas. E eu não quero ficar dando aqui glória ao diabo, porque é importante nós entendermos que existe um inimigo, existe uma batalha, mas é importante nós entendermos que nós temos uma escolha. De qual lado dessa batalha nós vamos estar? No reino das trevas, no reino dos céus, ou do lado do império das trevas? E eu quero falar algumas verdades bíblicas sobre essa questão da batalha espiritual. Primeiro, abra a tua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6.
Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. O texto vai dizer assim: vocês, Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja, Paulo está falando para a igreja. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam as ordens deste mundo e o príncipe da potestade do ar. Paulo está falando para quem? Paulo está falando para quem, irmãos? Para quem? Para a igreja. Paulo está falando para a igreja. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam, passado, nos quais costumavam a viver, quando ainda seguiam as presentes ordens deste mundo, e o príncipe das potestades do ar. O Espírito que agora opera em quem? Nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos também por natureza, merecedores da ira de Deus. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos ainda mortos no pecado. Pela graça fomos salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Querido, a primeira verdade sobre batalha espiritual que eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não existe um lugar de neutralidade. Não existe, irmãos. E é importante você entender isso. Não existe um lugar de neutralidade. Não existe uma terceira opção. Ah, pastor, mas não dá para dar um jeitinho? Não existe o reino das trevas, o reino da luz e o reino da penumbra? Não, irmãos. A Bíblia não fala de reino da penumbra. A Bíblia fala de império das trevas e reino da luz. O texto que nós lemos diz: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não existe um meio termo, querido. E tem muita gente enganada achando que pode ficar neutro na questão de batalha espiritual. Que pode nem estar num lado. Eu não sou muito treva, mas também não sou muito luz. Eu estou no meio do caminho. Querido, o texto que nós lemos diz que antes nós éramos trevas. E uma vez que nós tivemos uma experiência, um encontro com Jesus, Deus nos transporta e faz de nós filhos da luz. E se eu sou filho da luz, querido, todo o reino, ele tem uma cultura própria, que identificam os seus súditos. Se nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Se Deus desfez as obras do diabo em nós, nós deixamos de ser trevas e passamos a ser luz. Pastor, mas não tem um jeitinho? Não, irmãos, não tem um jeitinho. Ou eu vivo no reino da luz, ou eu vivo no reino das trevas. Talvez você que está ouvindo aí em casa, talvez você pode pensar, é comum, né, a gente ouvir. E eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos. Você que está em casa, ouça isso com muita atenção e com muito amor. Eu não estou aqui para apontar dedo, porque como nós lemos aqui, irmãos, nós também estávamos neste lugar. Nós também vivemos um tempo cegos. O príncipe deste mundo cega o entendimento dos infiéis, dos desobedientes. Enquanto nós andamos na desobediência, enquanto nós não desejamos encontrar o evangelho, nós vamos andar em trevas. Nós também estávamos neste lugar.
Então eu quero que você ouça com muita atenção, muito carinho isso que eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz que não há um lugar intermediário, Cristo é uma expressão de cuidado com Deus, de Deus conosco. O reino da luz e o império das trevas. São esses dois lugares que Deus coloca. Céu e inferno. Ah, pastor, mas não existe um purgatório aqui no meio? Não existe. Invenção, irmãos. Desculpa a sinceridade, mas invenção teológica. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver sendo citado esse lugar intermediário. A Bíblia fala de céu e de inferno. Luz e trevas. Vida eterna e morte eterna. Não existe a possibilidade de eu estar no meio do caminho. O problema é que muitos de nós, irmãos, pensamos o seguinte: não, mas aquele lá ele foi para a igreja, não, mas aquele lá ele precisava mesmo. Adriana, não, aquele lá, rapaz, a religião para ele precisava mesmo de uma religião, porque ele estava perdido. Muita gente boa, irmãos, com esse pensamento equivocado, achando que esse negócio de Jesus, esse negócio de congregar em igreja, é coisa para gente perdido, meu irmão. Não, eu não estou tão perdido assim. Então eu não preciso, não. Quem precisa é aquele lá, aquele amigo meu. Rapaz, aquele amigo, ele precisava ouvir essa mensagem. Aquele meu amigo, ele precisava ouvir. Não existe um lugar intermediário, querido. Jesus diz: quem comigo não se ajunta, espalha. Estava conversando com o Gabriel, preparando essa mensagem. O Gabriel estava lembrando de uma história, que certa vez, alguém estava em cima do muro, andando em cima do muro. É lógico que é uma história, mas ilustra bem esse pensamento de muitas pessoas, de achar que ele está bem. Ele não é nem ruim, nem bom. E a historinha fala que tinha um camarada andando em cima do muro, e de um lado um tanto de anjo de Deus, gritando: desce daí, rapaz, você vai cair, desce daí, vem para cá. Chamando o camarada ali para o lado de Deus, para o lado do céu, né? E do outro lado um tanto de demônio olhando, quieto, observando o camarada andando em cima do muro. E os anjos lá se esgoelando: vem para cá, desce. E os demônios quietos, tranquilo, meio que jogando um baralho, né? Tomando uma cervejinha, jogando um truco. Tranquilo, observando. Aí conta a história que o camarada em cima do muro falou: ei, mas por que o lado de cá está se esgoelando para eu ir para lá e vocês estão aí quietos, tranquilo, jogando uno? Aí os demônios responderam: não, pode ficar tranquilo, o muro é nosso. O estar em cima do muro, o estar no meio do caminho, já é uma decisão de não estar com Deus, irmãos. O estar nesse lugar intermediário, você já está decidindo que não quer andar com Deus, não quer andar na luz. O Evangelho de João, no capítulo 3, diz que o Filho de Deus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lá por volta ali do versículo 17 e 18, Jesus diz: mas o Filho de Deus veio para trazer a luz, mas os homens aborreceram a luz e preferiram as trevas, para que a luz não lhes resplandecesse e eles vissem as suas obras. O que acontece, irmãos, é que quando nós andamos, quando Jesus nos traz para o reino da luz, enquanto o reino das trevas nós não conseguimos ver o pecado que estamos andando, não conseguimos ver o estado de perdição que estamos, quando nós viemos para a luz, quando nós nos achegamos para Deus, nós começamos a ver o estado de miséria, o estado de necessidade que nós temos de Cristo. Mas enquanto você escolher ficar em cima do muro, você não tem condição de ver a sua real necessidade. Então entenda isso, primeira verdade sobre batalha espiritual: não existe um lugar de neutralidade. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você está vivendo no império das trevas. E é interessante, essa questão do reino de Deus,
Porque Deus respeita a sua decisão, irmãos. Deus respeita a sua decisão. Tudo é dele. O rei, diferente de uma república, igual nós vivemos aqui, democrática no Brasil, diferente da república, um estado democrático, um estado monárquico, tudo pertence ao rei. E quando a Bíblia diz que os céus e a terra pertencem ao Senhor, a Bíblia está dizendo que Deus, como rei, ele é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o único Senhor e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas eu e você decidimos dar o domínio a Deus ou ao diabo. Porque Deus, quando criou o homem lá no início, Deus disse, olha, vocês pertencem a mim, mas eu lhes dou a terra e lhes dou o domínio da sua própria vida. Decida qual caminho você quer seguir. Decida de qual lado dessa batalha espiritual você quer estar. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado aí. Luz ou trevas, qual que é a sua escolha? Eu não sei, eu não sei. Diga para ele de novo aí, desce do muro, irmão. Desce do muro. Querido, Deus tem planos gloriosos para nós. Quando esse texto diz que Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido, eu vejo aqui a figura, irmãos, lá em Apocalipse, fala que no final dos tempos, lá no Apocalipse fala que Jesus vai voltar para restabelecer o seu reino na terra. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode chocar um pouco. Talvez pode chocar um pouco o seu sistema de crença. Mas nisso eu tenho que dar razão para os testemunhos de Jeová. Isso eu tenho que dar razão para eles. Biblicamente falando, querido, a Bíblia não diz em lugar nenhum que você vai morar no céu. Acha lá na Bíblia que você vai morar no céu. A Bíblia fala que nós vamos passar um período dos céus. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus são céus de Deus, mas a terra, Deus deu-a ao homem para dominá-la. Mas quando nós perdemos o domínio da terra, Satanás passa a imperar sobre a terra, que é por direito nosso. Sabe aquela musiquinha que a gente canta aqui? Entrei no terreno do inimigo e fui, né? Como é que é? Toma tudo que me roubou. Essa música é a expressão dessa verdade bíblica, querido. Deus levanta uma igreja para conquistar novamente aquilo que Satanás nos roubou. Porque a Bíblia não fala que os céus são da igreja. A Bíblia diz que a terra é do homem. E se você ler num contexto geral na Bíblia, você vai ver que lá no final de todas as coisas, a Bíblia fala que Deus vai expurgar a terra e vai transformar a terra e haverá um novo céus e uma nova terra onde habita a justiça. E aí, a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 que João olhou para os céus e viu a nova Jerusalém, lugar de férias da igreja. Viu a nova Jerusalém que descia dos céus. Descia. A Bíblia fala em Apocalipse 19 que Jesus veio para resgatar a colônia que Satanás roubou. Satanás roubou do homem e Jesus vem estabelecer uma igreja para guerrear em favor dessa terra e tomar de novo aquilo que Satanás nos roubou, irmãos. E tem gente que acha que batalha espiritual é uma posição de você ficar parado, né? Como nós dizemos lá no quartel, né? Agrupa e deixa bater. Tem gente que acha que batalha espiritual, a igreja vai ficar numa posição defensiva, esperando Satanás bater e atacar a igreja. Não! E aí eu vou para a segunda verdade espiritual aqui. Entenda isso aqui.
Querido, quando a Bíblia fala que Deus levantou o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, que Jesus revela à igreja um povo que não somente andaria com Deus, mas que Deus estaria nele. A Bíblia está falando de um povo que vai revolucionar a história da terra. Lembra daquelas milícias lá, quando vai retomar ali, a gente vê nos filmes, né? Aqueles reinos conquistados, e vai levantando aqueles insurgentes. A igreja, irmãos, é como insurgentes nessa terra. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, sofre, pois, as aflições do evangelho, milita a boa milícia. Querido, a igreja não tem um lugar de descanso aqui na terra, não. Eu e você, irmãos, fomos convocados para uma batalha. E olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, aquele que não milita a boa milícia, que se embaraça com o negócio dessa terra, não será condecorado. Não será aprovado. Irmãos, não tem como você ser igreja e ficar numa posição defensiva. Um dia desse fomos fazer uma visita para alguém. Essa pessoa estava compartilhando, falou: nossa, eu estou 7 anos na igreja, ficou endemoniado. Como pode isso, pastor? Tem gente que se coloca numa posição defensiva e começa a tratar a realidade da batalha espiritual, irmãos, como algo fictício. E Satanás está aí, irmãos, para matar, roubar e destruir. E a segunda verdade sobre batalha espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você precisa conhecer o seu inimigo. Nós precisamos conhecer o inimigo. Tem gente ignorando as ações do diabo. Não, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ignorando a questão que existe uma batalha espiritual a ser travada, irmãos. Tem um um escritor, ele escreveu um livro, muito usado aí no meio militar, já que estamos falando aí, aqui em militarismo, batalha espiritual, tal de Sun Tzu, muitos já devem ter ouvido falar dele. Tem um livro chamado A Arte da Guerra. E esse livro, eu peguei uma frasezinha desse livro aqui, interessante, desse estrategista militar. Esse camarada Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o inimigo e conhece a você mesmo, não precisa ter medo de batalha, porque todas essas batalhas você sairá vitorioso. Porém, se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória que você estiver, você sofrerá uma derrota. Aí ele conclui dizendo: se você, como soldado, não conhece o inimigo e não conhece as suas próprias habilidades, você vai perder todas as batalhas que você empreender. Se nós, como igreja, irmãos, nós não debruçarmos sobre essas coisas, sobre essa realidade de batalha espiritual, e não estivermos atentos para isso, irmãos, nós vamos ser dominados, nós vamos perder aquilo que nós temos direito por herança, porque nós não temos nos atentado para a realidade de batalha espiritual que nós temos vivido. Quem são os nossos inimigos? Primeiro, a Bíblia lista aqui pelo menos, irmãos, 3 inimigos. E antes de falar de inimigo, vamos falar de quem não são. Texto clássico, né, de Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12 diz o seguinte: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Primeira coisa, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. Isso aí já é cartilha nossa de crente. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é contra a pessoa. Ah, mas pastor, o senhor não disse que Jesus falou que os nossos maiores inimigos seriam a nossa família? Jesus não estava ali fazendo uma apologia, irmãos, a contenda dentro de casa. Jesus estava narrando uma realidade que Satanás ia usar aquelas pessoas próximas de nós para tentar nos tirar do propósito de Deus. E talvez você ache que isso é incomum. Um dia desse mesmo eu estava conversando com uma irmã,
Ela estava compartilhando comigo, ela falou, pastor, quando eu aceitei Jesus, o meu pai me... Tem um termo que os jovens usam aí agora, cancelou, né? Quando eu aceitei Jesus, o meu pai me cancelou. Falou, não, a partir de hoje você não é mais minha filha. Irmãos, isso está acontecendo no nosso meio, irmãos. Pessoas que por causa da fé, a família tem se levantado contra. Por causa de religião, por causa de pensamentos, por causa de opiniões. Mas eles não são os nossos inimigos. O que a Bíblia está dizendo é, a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus não está fazendo apologia a você se levantar contra, mas você entender que haverá uma resistência do mundo espiritual, das trevas, contra o reino da luz. Sim ou não? Quem está entendendo isso? Diz amém. Haverá resistência, irmãos. Haverá amigos que não vai querer andar mais junto com você. Mas entendam que a carne e o sangue não são os nossos inimigos. E o texto continua dizendo, a nossa luta é contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século e contra hostes espirituais da maldade. Então o primeiro inimigo nosso, irmãos, a Bíblia fala que são Satanás e os seus anjos. E ai de você se ignorar isso, irmãos. Eu citei aqui aquele filme do Matrix, né? Tem uma cena do filme Matrix, eu acho interessante. Que tem uma cena, acho que é no primeiro filme, se não me engano. Que eles pegam lá o Neo, né? Acho que é o nome do cara. Eles pegam ele e levam ele para treinar. Para treinar, para ele lutar, para defender lá o mundo lá que eles querem criar lá. A realidade. E num desses momentos, o Neo está andando na rua, num simulador, tranquilamente vem uma loira daquelas de 2 andares. Uma loira linda, com vestidão vermelho, e o Neo andando ali no meio, aí o Neo, né, baba na loira, né? Aí pula, né, o antagonista do filme lá, eu não lembro o nome lá do personagem, ele sai de dentro da loira e pula no gogó, né, do Neo. Quem se lembra dessa cena lá do filme? Quem assistiu esse filme? Pouca gente assistiu, hein? Ele pula de dentro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas Satanás vai usar pessoas, vai usar para tentar te derrubar e te tirar do propósito de Deus. Isso é uma realidade, irmãos. Eu me lembro lá, um dia eu estava lá em Boa Vista, me ligaram, falou, pô, sargento, se eu pudesse dar uma vinda aqui para ajudar a gente, que tem uma menina aqui que está quebrando a casa toda. E eu cheguei lá, uma menina, pensa numa menina bonita. Menina linda. Eu tenho mais ou menos uns 18, estava eu e Carla no dia. Eu tenho mais ou menos 18, 20 anos. 18, 17 anos. Acho que não tinha 20 anos não, porque eu estava na escola ainda. Ensino médio. Eu ia ter uns 17, 16 anos. Menina linda. Quebrando a casa toda. Totalmente endemoniada. Uns 5 demônios dentro da menina. Quebrando a casa, 5 pessoas para segurar a menina. Nós chegamos lá e falamos, não, em nome de Jesus, pode soltar ela. Não vai para lugar nenhum, não. Em nome de Jesus, você vai ficar aí. A menina ficou deitadinha no chão lá, rosnando, igual um cachorro lá no chão. Fomos lá, oramos com aquela menina, aconselhamos a família. Demos a direção para que ela pudesse ficar liberta. Querido, mas Satanás está aí, irmãos. O inimigo está aí. E ele vai usar os meios necessários para te afastar do propósito de Deus. A Bíblia chama Satanás de antiga serpente e o dragão. O que é um dragão, pastor? Dragão era um animal mitológico que tinha patas de leão, cauda de serpente e presa de serpente e patas de urso. Cara de leão, pata de urso e presa e cauda de serpente. O que a Bíblia está dizendo? Um animal simbólico. Que Satanás é como um animal daqueles, ele tem poder, ele tem astúcia e ele tem sagacidade. O leão é o rei da selva. O animal, ele não é o mais forte, mas é o mais sagaz. É o rei da selva.
sagacidade, força como a de um urso. E ele tem a mortalidade de uma serpente. Querido, nós não podemos ignorar, nós precisamos conhecer o inimigo que nós estamos lidando. Para nós podermos discernir, querido, que muita situação que você está passando, talvez em casa, muita situação que você está passando no trabalho, é uma batalha espiritual que você está enfrentando. E você precisa identificar o inimigo e usar as armas corretas para vencer essa batalha. Use as batalhas corretas, use as armas corretas para vencer as batalhas que Deus tem proposto para você. Segundo, se o primeiro inimigo é o diabo, segundo inimigo, a Bíblia fala do sistema mundano. E aqui, querido, poderia citar vários textos aqui, mas eu quero citar apenas 2. A Bíblia fala sobre o mundanismo e a apostasia da igreja. A igreja de Cristo nunca cresceu tanto, irmãos, igual nos últimos anos. A Bíblia diz que as pesquisas dizem que nas últimas décadas, a igreja tem quase que triplicado no Brasil. Nós somos declarados mais de 30% evangélicos no Brasil hoje. Parece chegando a quase 40% hoje. Mas enquanto a igreja cresce em números, irmãos, nós temos perdido muito em qualidade. Hoje a gente olha, a gente não consegue muito bem identificar quem é crente, quem não é crente. Porque muitos costumes, muitos hábitos, a igreja está importando do mundo. Um dia desse eu estava vendo um grupo de jovens conversando, jovens crentes. Coisa feia, a gente fala o milagre, mas não fala o santo, né? Estava vendo um grupo de jovens conversando, e ó viado, ó viado. Importando uma linguagem, importando costumes, irmãos. Às vezes roupas. Eu não sou o pastor presidente da igreja, eu não vou entrar nesse detalhe, mas estamos falando uma questão aqui de batalha espiritual, o inimigo a ser vencido, o mundo. Nós vemos importando coisas para a igreja. Jeito de vestir igual ao mundo. Jeito de falar igual ao mundo. Comportamentos e piadas igual ao do mundo. A Bíblia diz, irmãos, que nós não deveremos ignorar as astutas ciladas do diabo. Tem um texto bíblico, eu não sei se eu anotei ele aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei. Mas tem um texto bíblico que diz que as armas da nossa milícia, as armas de nós lutarmos as nossas batalhas espirituais, não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas, anulando sofismas. O que esse texto está querendo dizer? Querido, muitas vezes nós importamos ideias, sofismas do mundo, e esses sofismas viram fortaleza em nosso coração. O que isso tem a ver com batalha espiritual? O que isso tem a ver com arma espiritual, pastor? Querido, Satanás muitas vezes ele não precisa fazer esforço para derrubar um crente. Uma vez que ele convence alguém que aquela prática de pecado, ou aquele estilo de vida pecaminoso, não é pecado. Quando a Bíblia fala de sofismas e fortalezas, se nós olharmos na história, irmãos, você vai ver que muita coisa que era abominável para a igreja há 30 anos atrás, hoje se tornou normal. Aquilo acontecia só no mundo, era estranho. Hoje já está acontecendo dentro da igreja com naturalidade. Vou citar alguns exemplos. Prática sexual fora do casamento. O que era abominável há anos atrás, está virando uma coisa quase comum. Casais vivendo em fornicação. Casamento, recasamento, divórcio. Crente, pastor, casado 2, 3, 4 vezes. Importando práticas do mundo. Roupa, estilo de roupas. E por aí vai. Fortalezas mentais, pensamentos. Esse dia eu estava conversando com meu filho. Querido, nós estamos chegando no nível de falta de discernimento, que muitas vezes nós estamos conformando com o pecado,
para não conformar com um padrão pior de pecado. Você está entendendo? Ah não, meu filho é crente, mas está tendo relação, não é casado. Não, mas antes ele ter relação com a namorada, do que ser homossexual. Antes ele ter relação dentro de casa, do que estar na rua, pelo menos dentro de casa eu estou olhando. Certa vez eu conversando com um jovem evangélico, falou, não pastor, mas antes eu ter com a minha namorada do que eu prostituir. Irmão, você está entendendo que quando Satanás estabelece esses sofismas na nossa cabeça, isso vai virar uma fortaleza, uma vez que eu achar que, beber não é pecado, fumar não é pecado, não, ter relação fora do casamento não é pecado. Comentei aqui esses dias, um dia desse eu vendo um pastor falando, na rede social, um pastor ensinando, não, desejo homossexual não é pecado não. Você pode ser homossexual e ser salvo, desde que você nunca pratique isso. Sofismas, irmãos. E aí nós vemos igreja inclusiva, igreja com pastor, apóstolo, homem casado com homem, mulher casado com mulher, e pastoreando igrejas. Batalha espiritual. Satanás estabeleceu uma fortaleza, estabeleceu um sofisma na cabeça das pessoas. Ele cegou o entendimento que a pessoa está vivendo no pecado e não está vendo que ele está no pecado. Mas Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para quebrar, anular fortalezas, anular sofismas e quebrar essas fortalezas da mente. Quando nós convertemos o nosso coração a Cristo, a luz do Evangelho vai resplandecer e ela vai nos apartando dessas práticas. Mas aquele que não quer andar em Cristo, irmãos, Jesus disse, eles rejeitaram a luz. Eles preferiram a luz do que as trevas. Mas aqueles que querem andar em Cristo, nós vamos escolher andar para a luz. Cada dia nós vamos nos achegar mais a Deus. Cada dia nós vamos nos achegar mais à luz. Cada dia nós vamos vendo aquilo que nós precisamos consertar. Porque eu quero viver para agradar a Deus. Quantos querem viver para agradar a Deus aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Conheça o inimigo. Conheça as estratégias que Satanás tem colocado. Conheça que o seu inimigo é Satanás, mas Satanás tem usado também o mundo. Olha o que a Bíblia diz, para a gente passar para o terceiro aqui. O sistema mundano, a Bíblia diz assim. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 5:19. Para a igreja. Não amem o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 19. Vocês não sabem que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno? Querido, não tem como nós vencemos batalha espiritual e estamos querendo andar em amizade, em aliança com o mundo. É o que o texto bíblico está dizendo. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poxa, pastor, o senhor está pegando pesado. Não dá para dar muito glória a Deus. Mas é instrução, irmãos. Cuidado com as alianças que você tem feito com o mundo. Cuidado com os costumes e hábitos que você tem importado do mundo e achado que não tem nada a ver. Esses sofismas vão entrando com o tempo. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Terceiro inimigo, a natureza carnal. Conheça os seus inimigos, Satanás e seus anjos, o mundo e a natureza carnal. Talvez essa é uma das mais difíceis de vencer, porque nos confunde. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, versículo 57, versículos 5 e 7. Paulo diz assim: porque os que andam segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porquanto a amizade com a carne é inimizade contra
E ele continua dizendo, porque ela não está sujeita à lei de Deus, e nem na verdade pode ser. Versículo 5:17 de Gálatas, porque a carne luta, batalha espiritual, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque estes se opõem entre si, para que vocês não façam, porventura, para que vocês não façais o que porventura seja o vosso querer. Conheça esses três inimigos. Conheça que na batalha espiritual você vai ter que lutar contra os demônios, sim. Você vai ter que lutar contra o mundo, sim. Mas você vai ter que lutar contra as suas próprias vontades. E muitas vezes esses sofismas no seu coração nos impedem de sermos abençoados e termos uma vida vitoriosa com Deus. Quando Paulo diz para Timóteo, milita a boa milícia. E aí eu passo aqui para a terceira verdade espiritual. Precisamos conhecer melhor a nós mesmos. Se eu preciso aprender a lutar contra a carne, irmãos, eu preciso aprender a conhecer melhor a mim mesmo. Se a minha própria natureza é um inimigo meu, a minha natureza carnal, eu preciso conhecer melhor a mim mesmo. Ah, pastor, mas como assim? A Bíblia diz que nós somos pó e cinza, sim ou não? Deus olha para nós e vê a nossa natureza e lembra que nós somos pó e cinza. A Bíblia diz que sem Jesus, nada podemos fazer. A Bíblia diz que a natureza humana é como uma erva, a flor de uma erva que aparece e logo desaparece. A Bíblia diz que nós somos como um vapor, irmãos, que aparece pela manhã e logo desvanece, sim ou não? Pastor, mas a Bíblia só fala coisa ruim? Não. A Bíblia diz que a pessoa sem Cristo é assim. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. É como uma palha levada pelo vento. Mas agora e para nós, igreja, o que a Bíblia diz? Eu quero te dar alguns textos. Olha o que a Bíblia diz. Ah, Satanás é o seu inimigo. Conheça bem Satanás, sim. Mas a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não anda no pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E Satanás não pode te tocar. Quantos pode dizer amém para isso? Diga para a pessoa que está do seu lado, eles estão meio dormindo. Diga para ele, olha, Satanás não pode te tocar se você estiver em Deus. Aquele que está em Cristo, Satanás não toca. Lembra da história de Jó, irmãos? Lembra da história de Jó? Deus falou para Satanás, olha, você pode até fazer o que você quiser, mas na vida dele, não toque. E Deus foi dando permissão. Porque aquele que está protegido por Deus, querido, Satanás não pode te tocar. O que mais que a Bíblia diz, pastor? João capítulo 1, 1 de João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Se o mundo é um dos inimigos a ser vencido, querido, saiba que se você nasceu de Deus, Deus te capacita para vencer o mundo. Você pode dizer amém? E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Cristo. E a carne, pastor? Gálatas 5,17, a Bíblia diz, por isso eu vos digo, andem em espírito, e vocês terão vitória sobre a carne. Quer ter vitória sobre a carne? Quer ter vitória sobre os desejos que militam contra a sua própria natureza espiritual? Se encha do Espírito Santo. Qual que é o conselho de Paulo? Enchei-vos do Espírito Santo. Como, pastor? Salmodiando, cantando, ouvindo louvor, orando, jejuando, congregando, conversando. A Bíblia diz, enchendo a sua mente com tudo aquilo que é puro, santo, que justifica, que edifica, que é de boa fama. Nisso pense e Deus será contigo. Deus pode te dar vitória sobre o mundo. Deus pode te dar vitória sobre o pecado. Deus pode te dar vitória sobre a carne. Deus é contigo, irmãos. Para terminar, quarta verdade. Eu preciso me preparar para a guerra. Se todos nós estamos numa batalha espiritual, irmãos,
Se existe um inimigo, e se nós estamos em guerra, nós precisamos estar preparados para essa guerra. Como que eu me preparo? O texto já é cartilha nossa, mas eu gostaria de ler com você. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querido, se a Bíblia diz para eu me fortalecer, a Bíblia está dizendo que você e eu, como igreja, temos algo que nós precisamos fazer. Eu vi alguém falando esses dias que na batalha espiritual nós só ficamos na defensiva e é Deus que faz. É Deus que milita as nossas batalhas. Sim. Eu me lembro aqui de um texto onde onde um dos reis de Israel estava numa batalha contra a Síria. Abra comigo aí, vamos lá para esse texto. 2 Reis 16, 2 Reis 6, perdão. 2 Reis 16. 2 Reis capítulo 6. Versículo 15 ao 17. Diz assim: e pela manhã o exército cercou o profeta, o homem de Deus. E pela manhã um servo de Deus se levantou bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu uma grande tropa de cavalos e cavaleiros e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta Eliseu lhe respondeu: não tenha medo. Você tem que se preparar para a guerra, sim ou não? Você tem que se preparar para a guerra. Mas, querido, você não está sozinho. Olha o que o texto diz: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Você pode dizer amém por isso? Querido, você está lutando uma batalha espiritual contra Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia diz que um terço dos anjos caiu junto com Satanás. Mas para cada um anjo de Satanás, Deus coloca 2 a seu serviço. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Dá um forte aplauso ao Senhor. Deus te guarda. Deus te livra. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Continuando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Saiba que Deus é contigo. Deus te fortalece. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro diz o seguinte: irmãos, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem uma figura na Bíblia que eu acho bem interessante. Salmo 91, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é que isso tem a ver com vigilância, pastor? A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas a figura que a Bíblia diz ali no Salmo 91 é que Deus, como uma galinha, Deus ele está com a asa sobre a sua igreja. Deus protege a sua igreja, querido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Querido, pode vir a batalha que vier, a sombra do Onipotente, você descansará. Mas o texto diz: vigiai, sejam sóbrios e vigiem. Tem muita gente saindo debaixo da cobertura espiritual de Deus, irmão. Tem muita gente saindo debaixo da asa do Altíssimo. E o que o texto está dizendo é: vigia, permaneça no lugar de segurança onde Deus tem te colocado. Lembra daqueles filhos de Cefas? Lá no capítulo 7, se não me engano, 17 de Atos. Paulo, a Bíblia diz que Deus,
Ele coloca sobre nós a marca do Espírito. E o mundo espiritual, ele reconhece isso. A Bíblia diz que quando aqueles jovens foram expulsar um demônio, os filhos de Cefas, eles foram entrar numa batalha ali contra o endemoniado. E aquele endemoniado disse para eles: olha, eu conheço Paulo. E eu bem conheço Jesus. Mas e vocês, quem são? Eu acho interessante, querido. O texto está dizendo que enquanto você permanece debaixo da cobertura de Deus, você tem autoridade no mundo espiritual. Mas não adianta você ter nome de filho de pastor, os 7 filhos do sumo sacerdote. Não adianta você ter uma posição na igreja. Você precisa estar no lugar de cobertura espiritual. Você precisa estar congregando, você precisa estar na igreja. Você precisa estar aliançado com a igreja. Você precisa estar debaixo da asa do Altíssimo. E Satanás não pode te tocar. E para terminar, Efésios capítulo 6, versículo 14. O texto diz assim: estejam firmes neste lugar. Estejam, pois, firmes, tendo cingido lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, justificados pelo sangue de Jesus, calçados os pés na preparação do Evangelho. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Tomando sobretudo o escudo da fé. Querido, saiba que na batalha espiritual não é por força e nem por violência, mas pela fé. Cristo é contigo, pela fé. Tomando o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. A figura aqui é que Satanás vai te atacar, Satanás vai lançar flecha. Mas enquanto você estiver em Cristo, enquanto você estiver andando pela fé, você está protegido. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. E por mim e por todos os santos. E eu quero terminar aqui, querido. Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar agora. Se coloque de pé. Uma das armas que Paulo coloca aqui, muitas vezes nós temos negligenciado, é a oração intercessória uns pelos outros. Às vezes nós falamos muito desses textos e usamos muito as armas, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas Paulo fala que nós precisamos andar em oração, orando uns pelos outros. Muitas vezes nós apontamos o dedo quando vemos alguém perdendo batalhas espirituais. E numa guerra, querido, muitas vezes nós vamos perder batalhas. Muitas vezes perderemos batalhas. Mas a vitória final, a Bíblia diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ore, não aponte o dedo. Às vezes você pode estar observando irmãos que estão caindo, irmãos que estão andando em dificuldade, perdendo algumas batalhas. Mas uma guerra se ganha com muitas batalhas. Deus é contigo. Mais são os que estão com você do que os que estão no mundo. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Deus te fortalece, eu te tomo pela tua mão. Eu te digo, não temas. Não precisa ter medo. A Bíblia diz que eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus te capacita. Essa semana tivemos uma experiência aí. Um jovem me ligou, pediu ajuda para uma libertação. E o Espírito Santo na hora falou no meu coração sobre aquilo. Falou, você vai pregar sobre isso essa semana. Instrua a igreja sobre isso. E queridos, muitas vezes nós mesmos não reconhecemos, não entendemos a autoridade que nós temos. Na batalha espiritual, querido, a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Quem tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões? É o pastor? Bate a mão no seu peito assim e fala: eis que é me dado. Eis que é me dado poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não me fará mal algum. Deus te deu poder e autoridade.
Deus não te chamou para ficar na defensiva. Você é um soldado valente de Cristo, amém? Deus te chamou para vencer batalhas. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você pode dizer amém para isso? Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento, nós vamos estar orando. E não tenha medo, querido. Talvez a batalha que você está enfrentando em casa, no trabalho, não tenha medo. Deus é contigo. Use as autoridades. Eu lembro que o primeiro endemoniado que eu fui orar, irmãos, a minha perna tremia igual vara verde. Mas as experiências, elas vão vir com o tempo. À medida que você se apropria dessas autoridades que Deus tem te dado, você terá experiência. E você vai aprendendo que essa autoridade que está sobre você, Deus te deu para que você leve luz, para que você quebre cadeias dos cativos, e que você seja uma luz e uma bênção onde Deus tem te colocado. Você vai alcançar lugar que o pastor não vai poder ir. Deus vai te colocar em lugar onde o líder de oração, o líder de intercessão não vai poder ir. Mas ande em oração, se prepare. Deus quer te usar para ser um instrumento de vitória para a glória de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graça, Senhor, nessa manhã por esse tempo, pela tua palavra compartilhada. Meu Deus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender o lugar que o Senhor tem nos colocado. Tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que confiam no Senhor, os seus braços despedaçarão arcos de bronze, os seus pés serão como da corça. Meu Deus, nós teremos poder e autoridade sobre o mundo espiritual das trevas. Meu Deus, e nós cremos que esta palavra, esta promessa é para nós hoje. E assim como a tua palavra diz, milita a boa milícia como bom soldado de Cristo. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está levantando um grande exército nessa cidade. O Senhor está capacitando homens, jovens, crianças. O Senhor está capacitando uma igreja forte e poderosa para desfazer as obras do diabo nesta cidade, para anunciar o teu evangelho, para trazer de volta, conquistar aquilo que foi roubado, levar vida onde há morte, Senhor, para que o seu nome seja glorificado nesta cidade, para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos bem alto, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todos dizem amém. Diga para o teu irmão mais uma vez, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas não diga com boca murcha não, irmão, diga com autoridade. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vem a batalha que vier, você já é vencedor em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, tenha um excelente final de semana.